aí, povo de Deus, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam muito bem. Você está aí ouvindo, assistindo o podcast do Jonas. Esse é mais um episódio do Manhã com Deus, onde nós sempre lemos juntos aqui e comentamos a poderosa palavra do Senhor. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Não deixe de se inscrever, de dar um like, de curtir, de comentar. Seguir a gente aí no Spotify, seguir a gente também lá no Instagram, tudo @podcast do Jonas. Se você já é da casa, então sabe aí que nós estamos lendo aqui a palavra do Senhor e chegamos no capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas, e olha o que ele diz. Paulo ele ainda está ali naquela questão da lei como um tutor, e depois que passa um tempo, agora a pessoa ela é colocada debaixo de um outro Senhor. E esse Senhor é Jesus Cristo através do Espírito Santo em nós. Então ele ainda está dando esse fundamento aí para o que ele está querendo passar ali para os Gálatas. Então, Gálatas capítulo 4. Digo, porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. No entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores até o tempo determinado por seu pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos escravizados aos princípios elementares do mundo. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, Pai. Assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando os dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu lhes suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o evangelho pela primeira vez. Embora minha doença lhes tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém, ao contrário. Receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por lhes dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Digam-me vocês, o que querem? Estar debaixo da lei? Acaso vocês não ouvem a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O filho da escrava nasceu de modo natural, mas o filho da livre nasceu mediante a promessa. Isso aqui é usado como ilustração. Essas mulheres representam 2 alianças. Uma aliança procede do Monte Sinai e gera filhos para a escravidão, esta é Agar. Agar representa o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual cidade de Jerusalém, que está escravizada com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre, é a nossa mãe. Pois está escrito, regozije-se, ó estéril, você que nunca teve um filho, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, porque mais são os filhos da mulher abandonada do que daquela que tem marido. Vocês, irmãos, são filhos da promessa, como Isaque. Naquele tempo, o filho nascido de modo natural perseguiu o filho nascido segundo o Espírito. O mesmo acontece agora. Mas o que diz a Escritura? Mande embora a escrava e seu filho, porque o filho da escrava jamais será herdeiro com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas filhos da livre. Esse argumento de Paulo, ele é importante de nós entendermos. Então, ele está trazendo uma ilustração ali com a vida de Abraão. Você conhece a história? Deus vai lá prometer uma descendência para Abraão muito grande, mas Abraão não tinha nem filho. E aí, Abraão vai lá, ele se deita ali com Agar, né, uma das suas escravas, mediante até a palavra da Sara, que falou, não, o filho tem que ser seu, então vai lá com Agar e tal. E ele vai nessa burrice aí e tem um filho com ela, Ismael. Ismael, então, ele é o primogênito de Abraão. Ou seja, ele deveria receber toda a herança. Porém, Deus vai lá e fala com Abraão, Abraão, você foi tonto. Não é Ismael.
o filho que eu vou te dar para ser herdeiro de tudo, para ser a descendência de Israel, a partir dele, não é Ismael, esquece. Tem um filho para você e Sara. Só que ele era muito velho, de idade, toda aquela questão lá que a gente já sabe, porém, Deus foi lá e concedeu um filho a eles, Isaac. E Isaac e Ismael, até um tempo da história, os dois estavam convivendo juntos ali na casa de Abraão. Até que começou o quê? Ter problemas. A Agar começou a falar de Isaac e a Sara não ficou legal e tal, e toda aquela questão. E aí o que Deus ele fala para Abraão? Abraão, manda o filho da escrava embora, manda a escrava embora. E ele fala assim, eu vou cuidar deles, e realmente ele cuida deles lá no caminho, você conhece a história. Mas o filho da promessa mesmo é o Isaac. Aí o Paulo ele pega essa história e ele traz isso como uma ilustração para nós, dizendo o quê? Nós precisamos decidir se nós estamos debaixo da lei ou debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo. Em outras palavras, são os seus méritos que te levam ao céu ou foi o mérito de Cristo na cruz do Calvário que te garantiu a eternidade? É aquilo que você faz de bom que te colocou ali estrelinhas na sua coroa para herdar a vida eterna, ou foi aquilo que Cristo fez que você não tinha condição nenhuma de fazer, que agora te deu esse caminho eterno para viver na eternidade com o Senhor? E aí, além da gente decidir isso, nós precisamos verdadeiramente o quê? Mandar o filho da escrava embora. Ou seja, nós precisamos sempre orar, pedir ao Espírito Santo para que nós tenhamos discernimento para entender o que é dentro do nosso coração que representa o filho da escrava. O que é do nosso coração que representa as nossas vaidades, os nossos orgulhos, a nossa soberba, o nosso mérito de eu sei fazer, é porque eu fiz. Então, isso nós precisamos o quê? Mandar embora. Porque não vai ter jeito de herdar ali a nossa vida, o filho da promessa e o filho da escrava. Não há como viver na graça e viver na lei. Ou nós agora entregamos tudo ao Senhor Jesus Cristo e dependemos totalmente dele, ou então nós dependemos do nosso próprio mérito, da nossa própria força. Amém? Os Gálatas estavam então caminhando por esse caminho e que nós não sejamos assim para a glória de Deus. Nós venhamos entender que não há mérito em nós, que foi Cristo que morreu naquela cruz do Calvário pelas nossas vidas, e por causa disso hoje nós temos um livre acesso ao Pai e temos esse ticket para morar na eternidade com o Senhor. Amém? Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado para a glória de Deus e que, se Ele permitir, nós possamos estar juntos aqui lendo a poderosa palavra do Senhor amanhã para a glória dele. Deus te abençoe, meu irmão.